Peraí, só um pouquinho. Algumas coisas que a gente vai começar a falar em filosofia, elas vão ser abordadas com outra perspectiva, ou com uma perspectiva, às vezes, bastante parecida em formação católica, porque também vamos estudar um pouco esse período da filosofia medieval em formação católica, em filosofia, e em formação católica esse período medieval em relação à igreja. E a gente vai ver que elas se misturam. Sempre que eu falo para vocês, quando a gente estuda filosofia, não dá para a gente separar o pensamento filosófico do pensamento histórico das coisas que vão acontecendo. A gente tem sempre que unir tudo isso. Bom, bem-vindo aos que chegaram agora de novo, Ariana, Bruno, Guilherme, Júlia, Maria Eduarda. Espero que estejam tudo bem, esteja tudo bem com vocês, com as suas famílias. Felipe Bogado também acabou de chegar. Bom dia, acordem. João Marcelo. Vamos dar aquela sacudida e botar a cabeça para funcionar. E, obviamente, esperando que tudo esteja bem com vocês aí, com suas famílias, todo mundo no confinamento, todo mundo se cuidando e fazendo a sua parte, né? Porque vocês sabem que a situação tá muito braba, mas a gente vai sair dessa. A gente está num dos piores momentos, não sei se vocês têm acompanhado as notícias, né? Onde alguns médicos em alguns hospitais, vários na verdade, estão tendo que fazer escolhas dramáticas, né? Entre quem é a próxima pessoa que vai ocupar o próximo leito. Aliás, daria uma boa discussão para a gente fazer um dia na aula de filosofia ou na aula de formação católica, o valor de uma pessoa humana. Enfim, talvez a gente até possa finalizar um pouco falando sobre isso. Então, como a gente estava falando, quando nós falamos de filosofia medieval, nós, de alguma forma, não podemos deixar de tocar o tema da fé e da igreja, porque elas estão intrinsecamente unidas. Vamos lá, então, algumas considerações, algumas características sobre a filosofia medieval. Eu espero que vocês consigam ver nessa. Eu estou com duas contas, uma eu estou aparecendo e a outra tem uma espécie de quadrinho branco ali, ó. Estou escrevendo nele. Sinalizem aí se vocês conseguem enxergar e ler isso daí. Coloquei um desenho qualquer aí só para ver se tá. A Ariana dizendo que sim, então imagino que todo mundo deve estar conseguindo ver. Vamos lá. Quando nós falamos de filosofia medieval, de alguma forma, mas não perfeitamente, numa linha do tempo, nós podemos dizer que a filosofia medieval, ela, de alguma forma, acompanha o que na história seria o período medieval, que vocês deveriam conhecer já, pelo menos razoavelmente. Vocês deveriam saber qual é o fato que faz com que o Império Romano, já dei a dica, qual é o fato que faz com que a Idade Antiga se transforme em Idade Média? Vocês sabem? Escrevam aí, ou alguém que queira falar. Isso é muito importante. Não são as invasões de outros povos? São, mas aí tem o fato, porque as invasões elas começaram com bastante antecedência. E antes do fato em si, não é a invasão que é característica, mas sim a queda do Império Romano. Então, ó, nós temos invasões lá pelo século V. Então, nós estamos dizendo que o século V, se eu não me engano, em 476, se alguém puder, isso mesmo, a Ariana colocou aqui a queda do Império Romano. Se alguém puder, pesquisa a data exata e coloca aí pra gente nos comentários. Se eu não me engano, em 476, o Império Romano cai. Como a Carol falou, ele cai por causa das invasões dos bárbaros. Ele começou a ter vários problemas internos e assim, dessa forma, eles já tinham se expandido muito e as invasões de fora fizeram com que o Império Romano, pelo menos no Ocidente, caísse. E lá no finalzinho da filosofia medieval, nós vamos ter outro fato que vai fazer com que esse período se encerre na história. Quem de vocês sabe? De alguma forma tem a ver com o Império Romano também. E é no século XV que acontece isso. Alguém de vocês lembra? Tá, deveria. Não, ninguém lembra. Mas deveriam lembrar, porque isso é muito importante em história. A filosofia medieval, então, ela começa com a queda do Império Romano no Ocidente e ela finaliza com a invasão dos turcos a Constantinopla, que era o que restava do Império Romano lá no Oriente.
Então, vejam bem, nós temos aqui o Império Romano e aqui no final, o Império Romano de novo. A queda do Império Romano no Ocidente é o início da filosofia medieval e da filosofia e da história medieval. E lá no finalzinho nós temos é, a queda do Império Romano no Oriente. Agora, vejam bem, nós estamos falando, gente, isso é muito sério, muito sério. Nós estamos falando de 10 séculos. É muita coisa, muita coisa. Considerem, por exemplo, que na idade contemporânea, que é onde nós estamos, considera-se a queda da a Revolução Francesa, né, a tomada da Bastilha, como o fato. Isso aconteceu em 1789. De lá para cá, 2 séculos e pouquinho. Agora, se você parar para pensar, a filosofia medieval, a Idade Média em si, ela é muito longa e tem muita coisa ali. Obviamente, pela distância no tempo, tem muita coisa que a gente não sabe, etc, etc. Mas a gente vai tentar colocar um pouco de luz ali. O que vocês precisam saber em relação à filosofia medieval? Primeira coisa, esqueçam esse início histórico assim certinho, porque de fato a história não acontece assim. Não é que um dia aconteceu alguma coisa e de repente todo mundo acordou, agora nós estamos mais na idade antiga, nós estamos na idade medieval. Não é assim que funciona. Se fosse assim, seria muito simples, né, analisar a história. Aliás, tem alguns, por exemplo, alguns autores, alguns pensadores que dizem que provavelmente o que a gente está passando agora em relação ao Covid-19, né, a pandemia, provavelmente ela vai marcar na história recente uma mudança de, digamos assim, de nome de período histórico que a gente está vivendo. Porque nós já tínhamos uma revolução é, digital muito forte no final do século passado e no início desse século, mas não tinha, segundo eles, algum acontecimento forte para justificar essa virada. E agora a pandemia com certeza vai gerar. Mas vejam bem, aí você pode pensar assim, mas eu vivi antes da pandemia e agora estou passando pela pandemia e vou estar depois da pandemia. Significa que a minha vida mudou? Não tanto. Tem algumas coisas que mudaram, mas não é uma mudança tão radical assim. A mesma coisa em relação à Idade Média. Na filosofia não é diferente. Não é um fato que aconteceu e a mente das pessoas começou a pensar completamente de uma forma. É uma coisa gradual. Normalmente se costuma pensar em Idade Média quando, deixa eu abrir aqui outro. Normalmente começa a se pensar então em Idade Média, dividindo ela em duas grandes etapas. Isso é o normal, é como se estuda mais ou menos aqui no Brasil, digamos assim, porque em outros lugares, ou quando você tem mais tempo para estudar filosofia medieval, existem outros aspectos. E esses dois aspectos a mais que existem, nós vamos dar um pouco mais de ênfase nas nossas aulas de formação católica, para a gente, por causa do nosso tempo limitado, aqui na aula de filosofia, que é um tempo por semana. Então, vocês podem ver, por exemplo, que nós temos na filosofia medieval pelo menos 4, digamos assim, etapas. A primeira etapa nós poderíamos chamar que seriam dos padres apostólicos. Uma segunda etapa são os padres apologistas. Essas duas etapas, elas são importantes, mas elas são mais importantes em relação à nossa fé católica que em relação à própria filosofia, embora eu não vou deixar de falar sobre algumas coisas. E as duas grandíssimas etapas que se fala na filosofia medieval, normalmente, são essas duas aqui que eu vou colocar de azul. A primeira etapa é a patrística, e a segunda etapa é a escolástica. Porque aqui, para a história da filosofia, nós temos alguns elementos que dão mais, digamos assim, entre aspas, originalidade e conteúdo para a história da filosofia. Não que aqui não tenha absolutamente nada. Só que, como eu falei para vocês, nós estamos falando de 10 séculos. Na minha opinião, os historiadores da filosofia, ou melhor,
a forma de se abordar a filosofia nos dias de hoje, olhando para o passado da Idade Média, ela é muito restritiva. Primeiro, para julgar que tudo não passou de 2 períodos, né? Como eu falei para vocês. E segundo, porque para, entre aspas, piorar, não é piorar, mas para reduzir mais ainda, existiram vários autores da patrística, vários santos padres, mas eles pegam o mais importante, isso sim, é o fato que é o mais importante, mas praticamente não se estuda outro, que é, nesse caso da patrística, Agostinho, que na verdade é Santo Agostinho, de Hipona, a cidade dele, e na escolástica, embora tenha tido talvez mais filósofos importantes para a história da filosofia que a própria patrística, tirando Santo Agostinho, e se coloca como o principal deles Tomás de Aquino, que é Santo Tomás. Esses 2 filósofos, então, serão praticamente os mais importantes durante todo esse período. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper em qualquer momento, ou podem colocar ali nos comentários. Se eu não visualizar, me dá um toque aí que eu vou resolvendo, tá? Isso é muito importante, então, no primeiro momento, a gente tem em consideração. Filosofia medieval, nessas 4 etapas, os padres apostólicos, os padres apologistas, os padres da patrística e a escolástica. Lembrando que essas 2 correntes aqui são, então, de alguma forma, as mais importantes. Vamos continuar, então, falando agora sobre algumas características desse período, porque é muito importante a gente saber que se a filosofia medieval, de alguma forma, ela é diferente da filosofia, sei lá, antiga ou de outra etapa, é porque as características delas têm que ser diferentes. O que acontece aqui? Primeira coisa, não existe uma filosofia medieval que seja 100% original enquanto ao método. O que eu quero dizer com isso? Vocês sabem que se a gente pegasse um tema, nós poderíamos falar de várias perspectivas sobre esse tema. Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim atual, tomara que eu acerte. Se a gente pegar, por exemplo, a questão da água. A água é um tema, é um conteúdo, digamos assim. Agora, eu posso estudar água de diversos pontos de vista. Eu posso pegar água, por exemplo, na questão da biologia. Eu posso pegar o estudo da água do ponto de vista da química, a composição dos elementos químicos da água, e começar a estudar certinho. Ou eu posso pegar, por exemplo, em geografia e ver como a água, a disputa que existe pela água, por exemplo, para manter o poder. E veja bem, eu estou falando da mesma coisa. Então, eu tenho diversas ciências, diversas metodologias falando sobre a mesma questão. O método de falar sobre isso que é o que difere, mas o conteúdo é o mesmo. Então, por exemplo, agora vamos pegar um tema mais filosófico. Eu posso pegar o tema de Deus. Deus é um tema que intriga muito os filósofos. E é um tema que tem sido abordado ao longo de toda a história da filosofia. Agora, o método, sei lá, socrático para falar sobre Deus, ou sobre os deuses, né, como se falava na mitologia, é o método da dialética platônica através do diálogo. Mas se eu pegar um autor da idade contemporânea, ele vai usar outro método para falar do mesmo tema. E é assim que acontece na filosofia medieval. A filosofia medieval, ela não vai inventar uma metodologia diferente de fazer filosofia. Ela vai se inspirar, e isso é uma das características, na filosofia greco-romana. Coloquem aí essa característica porque é importante saber. Como assim, mister, se inspirar na filosofia greco-romana? Significa que nós temos temas que já vão ser debatidos porque eles já são pensados a partir do ponto de vista da fé. Esse é o tema dos filósofos da filosofia medieval. É a conciliação entre a fé e a razão, praticamente. Ontem eu coloquei um texto para vocês em formação católica e pedi que vocês começassem a ler. Espero que muito que vocês tenham começado a ler, porque esse texto não é tão fácil assim. E a gente vai estudar mais capítulos daquela obra, que foi escrita pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II.
no ano de 1997, que ele fala sobre fé e razão. E se a gente não for acompanhando a leitura, conforme eu vou colocando para vocês, a gente vai ter sérias dificuldades mais à frente. Por quê? Porque é um texto com uma certa complexidade assim de linguagem filosófica. Então, como eu falei para vocês, o principal tema da filosofia medieval, pode ser outra característica, é o tema da conciliação da fé com a razão, podemos chamar assim. Agora, essa conciliação, então, é o tema. Qual é a metodologia de fazer essa filosofia? Não é a original. Ela é tomada, ela é emprestada da forma de fazer filosofia anterior. Então, por exemplo, na patrística, a forma de pensar filosoficamente os temas da fé é emprestado ou ele é, digamos assim, inspirado na filosofia platônica. Santo Agostinho, seu principal representante, muito alimentado pelo tipo de filosofia platônica, vai desenvolver os temas da fé a partir disso. Agora, é a única forma? Não. Também existe uma inspiração do estoicismo, por exemplo, nessa forma de pensamento. Mas a forma de pensar lá de trás, digamos assim, no método filosófico lá de trás, e o tema que não era um tema discutido lá atrás. O tema da fé, da razão, não era nessa junção, nesse binômio, não era uma forma de se pensar, de se problematizar a filosofia lá atrás. Era o tema da felicidade, era o tema do homem, o tema da alma, outras coisas. Não isso. E, como eu disse, então, na filosofia patrística, eles emprestaram ou pegaram isso lá de trás em Platão. Mas quando a gente vai chegando um pouco mais à frente na filosofia da escolástica, na segunda parte da Idade Média e final da Idade Média, esse tipo de filosofia se inspira no método de Aristóteles, não mais no de Platão. Agora, significa, não mais no sentido de principal destaque, não significa que Platão foi deixado de ser pensado, não. Significa que tem mais protagonismo a filosofia aristotélica nisso. Então, baseado no que eu acabei de falar para vocês, eu vou fazer um esqueminha bem simples aqui para vocês. A filosofia patrística, cujo principal representante é Agostinho, bebe principalmente da filosofia platônica, não exclusivamente, mas na sua maior parte. E aqui nós temos a filosofia escolástica, cujo principal representante nós temos em Tomás de Aquino. Quando vocês ouvirem Agostinho de Hipona ou Tomás de Aquino, esse D que vem, né, Aquino, tanto Aquino quanto Hipona, é a cidade deles, tá? Vai beber da filosofia, principalmente a aristotélica. Aristóteles, peraí. De Aristóteles. Até aqui, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta, alguma questão? Por enquanto está tranquilo, né? Sim? Manifestem-se, acordem. Vocês devem estar aí cansados ou barra dormindo. Qualquer dúvida, lembre de colocar. Bom, vou tirar isso daqui e vou criar outra, outro quadro aqui. Vamos lá. Agora sim a gente vai dar um pouco mais de tom filosófico para nossa conversa. Por quê? Vejam bem, o ser humano, ele é muito frágil, muito pequeno e muito inseguro. Nós somos assim, né?
por várias coisas, né? Primeiro, porque nós somos seres mortais. E para piorar, não é só o fato de nós sermos mortais, é o fato da gente, mesmo sendo mortais, não conseguirmos controlar a humanidade, como a humanidade vai ser conduzida, até quando a gente vai chegar, quanto tempo a gente vai viver, como é que a gente vai morrer. Então, a gente se encontra nesse mundo numa espécie de impotência, de não conseguir atingir tudo aquilo que a gente gostaria, de grau de perfeição, de não sucumbir diante das doenças, de não sofrer, etc. Como, agora do ponto de vista da fé, como Deus é uma realidade que não é, a princípio, visível a gente, existe uma barreira entre nós e Deus, porque ninguém tem evidência de Deus o tempo todo, pelo menos do ponto de vista da razão. Ninguém vê Deus, como comumente se fala, ou ninguém ouve Deus. Fisicamente estou falando isso, gente, óbvio, não estou falando do sentimento, estou falando que o normal é que a gente não enxergue Deus fisicamente, não ouça Deus fisicamente, não tem esse contato fisicamente. Nós só temos esse contato graças à fé. E a fé, de alguma forma, ela, na maior parte das vezes, nos nossos casos, ela não veio para a gente quando a gente já tinha feito mestrado, quando a gente tiver feito mestrado, doutorado, ter uma carreira, e de repente um belo dia você para pensar e fala, tenho fé. Não. A fé, no nosso caso, na maior parte das vezes, ela é transmitida pelos nossos pais para a gente. E essa transmissão da fé, ela começa quando a gente é criança e a gente começa aceitando algumas ideias sobre Deus. E essas ideias sobre Deus na nossa infância a gente não problematiza. Quando os seus pais, os seus avós ou quem for passou a fé para você e disse que Deus é bom e que Deus cuida de todo mundo, quando você era criança, você aceitava isso no seu coração, você cultivava isso, você rezava a Deus para que Deus confortasse as pessoas, para que Deus continuasse sendo bom e cuidasse de todo mundo e cuidasse da sua família. E ótimo, você ia para a cama, terminava a sua oração, dormia e no dia seguinte não acontecia nada. Mas conforme a gente vai crescendo e a gente vai desenvolvendo o nosso uso da razão, entre aspas, a gente vai complicando mais as coisas. E a gente vai se questionando, vai se perguntando por coisas que antes nós não fazíamos. Porque provavelmente não tínhamos a abstração necessária. A abstração é uma coisa que ela chega durante a adolescência, ela vai se consolidando durante a adolescência, e vocês estão nesse período. A gente não vai se questionando, se perguntando racionalmente sobre certas coisas de Deus. Mas se a gente parasse para fazer esse exercício, como a gente já chegou a fazer várias vezes lá em sala de aula, a gente, como se fala na linguagem atual, buga. Por quê? Porque a gente não tem respostas para certas perguntas. E ela fica no nível meio filosófico. Quando os papai, mamãe, vovô disseram que Deus é bom e a gente aceitou, ótimo. Mas agora, quando você começa a perceber, quando a gente começa a perceber que mesmo Deus sendo bom, existe tanta maldade no mundo, e você começa a perceber, por exemplo, que o vírus tão pequenininho como o SARS-CoV-2, que é esse vírus que está causando a doença Covid-19, ele mata algumas pessoas, outras pessoas não matam. Que pessoas que estão entregando a sua vida para salvar outras pessoas estão morrendo. Você começa a se perguntar, peraí, por que que algumas pessoas morrem mesmo sendo boas? Por que que muitas pessoas sendo ruins, digamos assim, elas têm uma vida muitas vezes melhor do que as outras pessoas? Então você vai começar a problematizar isso na sua cabeça. E veja bem, esse esforço filosófico de problematizar é muito filosofia, mesmo que a gente não tenha alcançado as respostas. Isso é muito interessante. Pensar filosoficamente não significa encontrar todas as respostas, mas muitas vezes significa você fazer a pergunta certa para começar a entender a realidade. Só uma pequena pausa, a Ariana colocou aqui, muito bem observado, inclusive, que o ano passado vocês fizeram pequenas apresentações sobre patrística e escolástica,
Que bom que você se lembrou, Ariana. Muita gente aqui falou sobre essas etapas, exatamente sobre essas etapas, mas deve ter passado de uma forma bem, digamos assim, superficial. E ela não foi do ponto de vista filosófico, ela foi mais do ponto de vista da igreja, digamos assim. Esse ano a gente vai retomar com um pouco mais de profundidade fazendo o link, mas muito bem observado, Ariana. Seguindo nessa lógica que eu estava falando para vocês, desse quadrinho aqui, ó, eu coloquei o ser humano aqui embaixo e coloquei essa linha em azul, mostrando que existe essa separação entre a gente e Deus. E que existe uma indagação, porque para quem tem fé, a pessoa que tem fé, ela sabe que Deus existe e ela não consegue passar a fé para outra pessoa assim, sem nada, sem mais nem menos. A gente já passou por isso em sala de aula. Algumas pessoas que simplesmente não acreditam, não têm a fé, e não é culpa delas, elas simplesmente não têm, não aceitam certas verdades de fé, que o que está escrito na Bíblia é o certo, que existe um céu, que existe um inferno, que quem vai para o céu é quem tem uma vida coerente, uma própria consciência. Essas pessoas simplesmente não aceitam. Por quê? Porque a fé para elas não é uma linguagem. Então tenta perceber agora esse esqueminha é muito importante para você tentar entender. Vamos lá. Supondo que esse triângulo aqui seja Deus, tenta entender essas flechinhas que eu vou colocar. Quando um ser humano faz pergunta sem fé, tá? Tô falando de uma pessoa, usa a sua capacidade mental, a sua inteligência para se perguntar coisas sobre Deus, para se questionar a existência de Deus, não só se ele existe, mas se ele existe, como ele é, etc, etc, etc. E não só se pergunta, mas ela busca, ela faz de tudo através da leitura, através das indagações, através das experiências da vida, para chegar até Deus. Esse esforço é um esforço humano. E esse esforço humano é feito através da razão. E a filosofia pode ser uma chave para ela chegar à conclusão de que Deus existe. Você usa a sua razão para se questionar. Agora, veja bem, se você sozinho ou com a experiência racional de outras pessoas usa da argumentação, da leitura, de conteúdo para chegar à existência de Deus, é possível chegar à conclusão de que Deus existe, que ele é bom, etc? Sim, a ponto que eu já ouvi muita gente que fez isso de fato e chegou a Deus através de uma conclusão racional, digamos assim. Agora, é muito mais árduo, de certo ponto de vista, você fazer isso do que um belo dia Deus, de repente, se mostrar. Vou usar outra cor aqui. Voluntariamente decide se mostrar para o homem. E aí muda tudo. Por quê? Porque não é alguém que fez o esforço racional para chegar a Deus, mas foi iniciativa de Deus chegar até o homem. E no cristianismo, nós temos exatamente essa experiência. E essa experiência é o que nós chamamos a experiência da fé. Então veja que, de alguma forma, nós temos já um embriãozinho aqui da grande discussão que vai existir nesses dois períodos da Idade Medieval, que é o conflito ou não entre razão e fé. Por que eu disse ou não? Porque você problematizar um binômio que aparentemente pareçam antagonistas não significa que necessariamente eles sejam antagonistas. E a gente vai ver algumas coisas mais objetivas em relação a isso. Veja bem, eu falei para vocês da experiência do cristianismo, por quê? Porque na filosofia medieval é o que vai estar em consideração. Na experiência cristã, existe um Deus, que é um Deus de bondade, que se tornou homem. Esse Deus, que estava lá nas alturas, que estava de alguma forma inacessível, no cristianismo, ele envia o seu próprio filho, que na verdade é ele mesmo, mais um mistério aí para a gente tentar entender, que é o mistério da Santíssima Trindade, e depois que o seu filho passa 33 anos nesse mundo, mostrando coisas sobre Deus, mostrando a sua relação,
se fazendo um homem como nós, ele manda o Espírito Santo, funda uma instituição chamada igreja e dá para o ser humano a possibilidade de olhar para um Deus feito homem e sabermos características sobre Deus. Esse movimento todo se chama revelação. Por que se chama revelação? Porque Deus se mostrou. É como se fosse mostração. Deus tomou a iniciativa e falou, eu vou mostrar. Me veio agora, não sei porquê, um exemplo horroroso, mas para algumas pessoas vai servir. Porque é mais concreto para a gente fazer. Mas o exemplo é ruim, tá? É imperfeito. Imagina que uma criança acredite em Papai Noel, como muitas acreditam. E ela imagina de verdade que o Papai Noel é um senhor velhinho, bondoso, que vem, sabe lá de onde, de um lugar muito frio, e ele entra pela chaminé e na noite de Natal ele deixa presentes para essa criança. E essa criança tem fé e acredita nisso. Os adultos, que sabem que isso não é verdade, sabem que é importante para ele manter dessa forma, mas que algum dia essa criança vai descobrir a verdade e tem que descobrir a verdade. Vamos imaginar que o Papai Noel indo à casa dessa criança e estando lá, faz com que essa criança comece a se perguntar, conforme ela vai tendo uso de razão, será que esse Papai Noel era assim mesmo? Por quê? Porque ela vai tendo uso racional e ela vai se questionando certas coisas. Quando o Papai Noel não está durante 364 dias do ano, talvez ela não vai se perguntar muito sobre o Papai Noel, porque o Papai Noel não faz parte da experiência dela do dia a dia. Mas uma vez por ano, quando ele vira o Papai Noel, ele vai falar: opa, ele tem barba. Mas essa barba tá diferente da barba do meu avô, que também pode ser que tenha a sua idade. E aí vai começar a se questionar, e conforme vai passando os anos, ela vai amadurecer. E vai chegar um dia, óbvio, que ela vai descobrir que aquilo ali não era verdade. Agora, pensem no seguinte exemplo. Imagina que o Papai Noel vai até a casa de uma criança, ou de várias crianças, e lá o próprio Papai Noel queira mostrar para essas crianças que ele não é mais Papai Noel, ou que ele, na verdade, é um parente que se esconde em determinado momento da janta, da ceia de Natal, e depois volta lá para entregar os presentes e depois aparece de novo e a criança não percebe. Se esse Papai Noel estivesse na frente das crianças, se mostrando, se revelando, o que que ele faria? Ele, primeiro, conversaria, ele não iria, né, a menos que fosse cruel, tirar tudo e falar para a criança, ó, sou eu, e acabou, e você foi enganado a vida inteira. Ele iria conversar com essa criança e pouco a pouco iria fazer essa criança sentar no colo dele, provavelmente, para tocar a barba e perceber que aquela barba não era tão verdadeira. E pouco a pouco ia tirando todos aqueles apetrechos para poder mostrar, opa, não sou o Papai Noel. Ele se revela com todas as imperfeições horrorosas que tem. Nesse exemplo, tentem imaginar Deus no cristianismo dessa forma. Ele sabe que existia uma barreira entre o homem e essa barreira foi criada pelo pecado. Não esqueçam disso. É o pecado original que criou essa barreira entre Deus e o homem. Por quê? Porque no início o homem estava lá com Deus. Mas depois que o homem peca, ele mesmo, por consequência das suas próprias ações, ele vem para esse mundo e como consequência do pecado original existe a morte, etc. E ele rompe a sua amizade com Deus. Deus se revelar é Deus vir a esse mundo e mostrar para a gente, tirar suas máscaras, se desnudar de alguma forma e mostrar como ele é. Se o homem tivesse que fazer esse esforço simplesmente via razão, pode ser que ele conseguisse chegar? Pode ser que sim, mas o percurso ia ser muito mais árduo. E essa é a discussão praticamente da principal discussão que vai existir ao longo da filosofia medieval. Por quê? Porque esses filósofos, Santo Agostinho, Santo Tomás, principalmente, mas não só, eles vão se questionar o seguinte: peraí, se nós temos aqui, lá em cima, a figura de Deus, nós podemos dizer que Deus é, digamos assim, a verdade.
Como eu posso alcançar essa verdade? Será que só a razão... São questionamentos dos filósofos. Será que só a razão vai me dar a noção de que existe Deus? Ou será que só a razão, se é que ela vai me dar noção de que existe Deus, vai me dar noções de como é Deus? E se me der essas noções, será que essas noções serão verdadeiras? Ou vão se questionar também até que ponto Deus se mostra e se revela para o homem, mas o homem não precisa usar a sua própria razão para poder compreender melhor a fé? E até que ponto o ser humano não precisa usar mais a fé para tentar entender a própria razão? Então, essa trama toda vai ser discutida ao longo da filosofia medieval. Outro tema bem interessante que é discutido ao longo da filosofia medieval é o tema do mal. Ele será problematizado mais por Santo Agostinho, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Mas é uma coisa que intriga muito. E eu acho que intriga a gente até nos dias de hoje. A gente tem respostas prontas sobre isso. Mas imagina você um período na história, lá pelo século V, onde existia o Império Romano, que tinha herdado o pensamento mitológico dos gregos, onde o mal era sempre representado de forma personificada. Quando eu pergunto para você o que é o supremo bem ou quem é o supremo bem, nós temos em mente, de alguma forma, o conceito de Deus na nossa cabeça. Deus é o bem. Deus é o ser supremo da bondade, de onde toda coisa boa, digamos assim, tem relação, porque Deus é a bondade. Na antiguidade, e em algumas religiões até nos dias de hoje, para a figura do mal, também existe essa personificação, digamos assim, do mal. Desde logo, assim, eu já adianto para vocês que, pelo menos no pensamento cristão, é completamente errado você usar a personificação do mal absoluto, digamos assim, na figura do demônio, de Satanás. Nós não podemos fazer no cristianismo o seguinte antagonismo: Deus é a fonte do sumo bem e Satanás é a fonte do mal, de todo o mal. Porque um dos problemas que vão ser abordados é: será que existe um mal absoluto? Ou o que é o mal? Ou qual é a origem do mal? Vai ser uma das problematizações. E ali, uma das questões também que vão surgir especificamente através da figura de Santo Tomás de Aquino, ligado à reflexão sobre o mal, é a questão do livre-arbítrio. E é uma coisa que nós temos falado durante os últimos anos aí juntos, em formação católica. Quantas vezes a gente problematizando sobre a questão do pecado? De onde provém o pecado? Será que todo o pecado provém de Satanás? Digamos assim, a tentação? E a gente já viu que, no pensamento da igreja, pelo menos, muitas vezes o mal se origina em nós mesmos. Nós mesmos colocamos pensamentos que nos fazem nos afastar de Deus. E isso é muito ruim, porque significa que uma centelha de mal que já existe dentro da gente, que veio através do pecado, ela já deixou ali essa semente de forma que de vez em quando nascem mais coisas. E não necessariamente o mal que vem de Satanás precisa influenciar na gente para a gente cometer algum pecado. Ou quantas vezes outras pessoas se tornam para a gente, bem entre aspas, fonte de tentação e fonte de cometer alguma coisa que nos afasta de Deus. Ou pior ainda, talvez, quantas vezes nós nos prestamos a ser isso, a sermos aqueles que provocam nos nossos irmãos, nas outras pessoas, a capacidade triste, né, de ofender a Deus e de fazer o mal ou de provocar o mal para as outras pessoas. Porque tem isso. Quando a gente fala sobre o mal, é muito difícil compreender quando acontece alguma coisa de forma, entre aspas, aleatória, e a gente se pergunta de onde veio isso. Quando eu tenho duas pessoas, uma pessoa boa e uma pessoa não tão boa, e a pessoa
não tão boa tem uma vida melhor do que aquela que se esforçou a vida inteira, e essa pessoa sofre, a gente se questiona, poxa vida, de onde veio isso? Ou quando existe um desastre natural, aparentemente não provocado pelo ser humano, e mata muita gente, a gente se pergunta, poxa, de onde veio esse mal? Muito diferente é quando a gente sabe quem é que provocou o mal. Quando existe um atentado terrorista, a gente sabe que foi a ação de um homem, de um grupo de pessoas que foi capaz de usar o seu livre-arbítrio para influenciar sobre as outras pessoas. Mas a gente não pode pensar no mal sem o livre-arbítrio. E da mesma forma que a gente também, pelo menos quanto homens, não podemos pensar no bem sem o livre-arbítrio. Porque por mais que o bem, que Deus sendo a fonte do bem, exista e influencia a nossa alma, a gente percebe que infelizmente não é o suficiente para que a gente deixe de fazer o mal. Então, nessa realidade aqui, é muito complexa, porque a gente não tem resposta para todas as perguntas. Eu vou voltar bem rapidamente nessa parte daqui para fazer um pequeno comentário, introduzindo já a próxima aula, que nós falaremos sobre Santo Agostinho, e finalizando essa e concluindo essa aula. Vejam que quando eu coloquei aqui Deus como esse triângulo, e coloquei o ser humano aqui embaixo, e eu coloquei essa linha que o divide, do ponto de vista da fé, nós podemos dizer e afirmar que o que provocou isso foi o pecado. Então, entre aspas, estou falando muita palavra entre aspas, mas aqui é analogia. Essa linha seria o pecado original, que provocou. Se vocês voltarem alguns séculos atrás, estamos aqui no século V, mais ou menos, quarto, quinto, na vida de Santo Agostinho. Se a gente voltasse alguns séculos atrás e visse o pensamento de Platão, que não conheceu Jesus, que não era cristão, que não tinha nada a ver com toda essa questão da fé, a gente vai ver que Platão, na sua teoria do conhecimento, chegou a idealizar um tipo de pensamento filosófico que lembra bastante essa situação. Ele dizia com essas palavras da linha. Existe uma linha que nos separa do mundo sensível do mundo inteligível. Nós sabemos que nós não estamos em contato com Deus porque Deus é um espírito puro, ou espírito puro por excelência. E nós não somos completamente puros nesse sentido, no sentido de nós estamos presos ao tempo e ao espaço e à matéria. E o tempo e o espaço e a matéria, elas dão para a gente muitas imperfeições, porque elas tornam a gente mortais. Então, nós estamos em dimensões diferentes. Mas o que aconteceu com Santo Agostinho e outros filósofos dessa época? Eles começaram a perceber que o que Platão tinha falado lá na sua teoria do conhecimento, daquela história da caverna, do mundo sensível, do mundo inteligível, do conhecimento, das ideias perfeitas, blá, blá, ela casava perfeitamente. Por quê? Porque ele começou a perceber que a realidade de Deus e das coisas de Deus, elas estão para além do nível físico, metafísica. Metafísica em grego significa além do físico, ela está em outro nível. E a nossa vida, as nossas ações, os nossos sofrimentos, as nossas condições, elas estão desse lado de cá, no mundo sensível. Então, para ele, para Santo Agostinho e para os filósofos da patrística, foi um prato cheio. Por quê? Porque eles começaram a perceber que filósofos que viveram 4, 5 séculos antes de Cristo tinham chegado a verdades muito parecidas com as verdades que tinham sido reveladas pela fé. E eles começaram a se questionar, será que não era Deus através da razão do homem, né? Porque Deus é o autor da razão humana, Deus é o autor da inteligência humana, mostrando também a sua faceta. Então, se a gente juntar essa forma de fazer filosofia com esse conteúdo, será que nós não podemos explicar melhor a fé? E é o que Santo Agostinho vai fazer. Bom, da minha parte, senhores, é isso. Eu espero que vocês tenham prestado atenção, tomado suas anotações, etc. Para a gente dar passos aí grandes, né, em relação a esse conteúdo e aprofundar mais aquilo que a gente já tinha estudado. Eu peço de verdade que vocês comecem se não tiverem lido
o texto sobre a fé e a razão de ontem, que hoje vocês finalizem isso e tentem tomar uma outra anotação sobre o texto fé e razão. Pode ser como resumo, pode ser como esquema, mapa mental, não importa muito. Na aula de hoje da tarde, 1h10, já fiquem sabendo, eu vou criar uma atividade que vai ser justamente vocês me entregarem do jeito que vocês quiserem. Pode ser no PowerPoint, pode ser no Google Sala de Aula, pode ser no documentos do Google, não, pode ser uma foto do seu caderno, não importa. O que eu queria que vocês lessem, já deveriam ter lido o texto de ontem e fizessem essas anotações em tópicos, em mapa mental, mapa conceitual, whatever, e vocês carregassem lá essa atividade, tá? Porque ela vai casar muito com aquilo que a gente conversou na sala de aula de agora. Então, a gente tem que construir esse pensamento filosófico aí também na prática. Alguma dúvida, alguma questão? Da minha parte é só, tá, gente? Desejo a vocês um ótimo dia e até mais, até breve, tá bom? Hasta la vista. Se alguém que tiver alguma dúvida, pode ficar aqui e me perguntar. Valeu, minha gente. Tchau, mister. Tchau, tchau. Valeu, mister. Valeu. Tchau, mister. Tchau, tchau, Rafa.